Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu gostaria de estar partilhando um tema bastante polêmico, muitas das vezes, e algo que você precisa saber. Falar em línguas estranhas, dom de Deus ou emoções humanas? Você já se perguntou sobre isso, sobre esse termo? Bom, vamos no texto bíblico para clarificar um pouco sobre este tema, sobre este título. Eu gostaria de estar partilhando com os irmãos primeiro livro de Coríntios, o capítulo de número 14, o verso é o de número 12. Um versículo apenas eu quero partilhar com os irmãos. Diz assim está escrito na palavra do Senhor: porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala de mistério. Glória a Deus. Meus queridos, você já foi para uma igreja e você entendeu que as pessoas dentro da igreja falam em línguas estranhas? Muitas das vezes você já se perguntou até, será que essas línguas vêm de Deus ou é uma emoção da parte dos homens em falar em língua? Entenda uma coisa, o falar em língua não está em copiar. Não se copia falar em línguas estranhas. Não se programa para falar línguas estranhas. Não é mecânico falar em línguas estranhas. O falar em língua é a expressão do espiritual em mistérios. Ora, por isso que o texto fala: o que fala em línguas não fala aos homens. Se você pensar que alguém fala em línguas, fala aos homens, você vai precisar ir no texto que Paulo explica ao dizer que é importante que tenham duas pessoas e que haja intérprete também no meio dessas pessoas que falam em língua, para que todos sejam edificados. Porque quem fala em língua, ele não fala para o agrado dos homens, ele fala para se edificar e ter uma comunicação espiritual com Deus. Quem fala em língua, fala em mistério. Por mais que você estude teologia, seja bacharel em teologia, seja mestre teólogo, você nunca conseguirá decifrar, você nunca conseguirá explicar o falar em mistério ou o falar em língua. O falar em língua também é conhecido como língua dos anjos ou língua do espírito, ou em outros termos, línguas estranhas. Deixa eu te dizer, o falar em línguas não é copiado. Deixa eu contar um testemunho rapidamente para você entender. Me lembro que no princípio da minha conversão, eu vi as pessoas orando em língua, falando em línguas estranhas, e teve um sentimento dentro de mim, também querer falar em língua. Aí onde está o perigo? Porque muitas pessoas não são batizadas ou não receberam a graça e o dom do Espírito Santo para poderem falar em línguas estranhas. Então elas falam de si mesmas. Você sabia que tem demônios que impulsionam a pessoa a falar em línguas estranhas, que na realidade não são línguas provenientes do Espírito, mas são línguas diabólicas? Por isso que você vai encontrar dentro da igreja pessoas desviadas, porque você não sabe se essa pessoa que está falando em língua é de Deus. Se não é de Deus, é demônio. E demônios podem usar a boca de até crentes para começarem, não crentes verdadeiramente ou genuinamente, crentes sábios, ou crentes que estão alicerçados na presença, mas crente que tem uma vida de lá voltei, quer parecer legal. Há pessoas que falam em língua até para parecer legal. Há pessoas que falam em língua para mostrar que ele está no nível espiritual. Cuidado com pessoas assim, porque o que está dentro de nós, o Espírito Santo, ele testifica. O Espírito Santo é claro, o Espírito Santo ele traz a revelação, ele não fala coisas que fogem da compreensão do ser humano. Quando ele fala em revelações e revela para você. Então eu comecei a ter esse desejo de falar em língua. Aí eu falei, eu vou começar a orar em língua também. E começava a abrir a boca e começava a falar em língua. Mas Deus é Deus de poder. Levantou alguém, me lembro uma vez na igreja, eu orando em língua, supostamente orando em línguas.
Me lembro que eu comecei a falar em línguas. Um irmão levantou na igreja, falou para mim, no final do culto, falou assim para mim: olha, você não fala em línguas estranhas, você não recebeu as línguas do Espírito Santo. Ora, houve uma revolta muito grande dentro de mim, mas a verdade é que quando eu me revoltei contra o irmão, falei: como você pode saber disso se você não é Deus? Me lembro que depois disso o Espírito Santo falou comigo e falou: você não é batizado em línguas, eu não te batizei em línguas com evidência de línguas estranhas. Eu me lembro que desde aquele dia parei de começar a orar em língua. Quando eu fosse para o culto, não orava mais em língua. Eu orava normal em português, mas eu não tocava no assunto de falar em língua. Uma vez me lembro que eu estava dentro do meu quarto, como eu tenho sempre o hábito de acordar pela madrugada e começar a interceder, orar a Deus. Me lembro que eu comecei a orar e a presença de Deus baixou dentro daquele quarto. Que de modo que eu era o único orando naquele lugar, eu fui tomado pela presença e o poder do Espírito Santo. Irmãos, eu me lembro que teve duas sensações que eu senti dentro de mim. A primeira sensação é que eu comecei a me sentir que o meu corpo começou a crescer. E eu crescia como se fosse... Era algo tão nítido que eu senti como se estivesse a sair fora da terra. Os meus pés estavam na terra, mas eu crescia de modo que eu saía fora da terra. E eu comecei a olhar o mundo, comecei a olhar as estrelas, comecei a olhar tudo à minha volta. E desde daquele ponto que eu senti uma grandeza, comecei agora a sentir a segunda sensação, que eu comecei a esvaziar. E no momento que eu comecei a esvaziar, cheguei a ser reduzido até um grão de areia. Eu percebi isso, eu senti essa sensação, era tão inexplicável essa sensação, que mesmo eu contando para você e você ouvindo esse testemunho, parece algo sem conexões, sem algum embasamento, mas é assim que as coisas do Espírito Santo são. Não se compreendem os mistérios, aceitam-se. Mistério é para você viver e aceitar ele. Me lembro que quando eu senti que eu era como um grão, eu me lembro que as línguas estranhas começaram a fluir da minha boca. Era tão poder, pareciam rios de águas correntes. Eu falava com intensidade, eu falava com fervorosidade. Era tão intenso as línguas estranhas que a minha mente começou agora a bugar. Eu comecei a dizer: não, espera aí, eu estou falando em língua, mas eu não sou batizado em língua. Por que na minha boca veio línguas estranhas? Me lembro que nesse momento, quando eu comecei a falar em língua e comecei a entender que eu falava em línguas estranhas, eu quis orar em português, irmãos. Não deu para pular para o português, não dava para falar português. O meu cérebro processava: abre a boca e fala isso em português. Não saía o português, saía línguas estranhas. Desde aquele momento, o Espírito Santo me confirmou que eu estava sendo batizado em línguas estranhas. Não é imitação. Se você imita línguas estranhas, para de imitar línguas estranhas. Senão vai ter demônios fluindo na tua boca sem você perceber. E muitas das vezes são conjurações espirituais. Porque quando você fala em língua, você entra numa dimensão espiritual. Se você não entra na dimensão espiritual do Espírito Santo de Deus, você está a entrar na dimensão de demônios e te usando. E você pode praguejar sem você saber o que você está dizendo. Você já viu que nos terrenos de macumba eles também falam em línguas? É uma imitação barata. Deixa eu te mostrar um texto bíblico, um relato bíblico. No livro de Êxodo, quando Deus levanta Moisés, a Bíblia fala que Moisés pega o seu cajado diante de Faraó e ele joga o cajado no chão e o cajado transforma-se em uma serpente. Os irmãos lembram desse texto, lembram desse episódio. Acontece que até os magos feiticeiros do Egito também transformaram as suas varas, os seus cajados em serpente. Então o diabo também imita. O mundo espiritual não é uma brincadeira, não. Eu me lembro uma vez que alguém me convidou para trazer uma palavra na sua igreja. Não era uma igreja do pentecostal, mas era uma outra igreja, um ministério novo, não vou mencionar o nome. Me lembro que quando eu sentei no púlpito, o pastor pegou o microfone e disse para a igreja: é hora de nós orarmos em línguas. Eu me lembro que uma onda de língua começou a surgir no meio do povo. Todos oravam na mesma língua.
Se alguém que não tem discernimento espiritual vai achar que aquelas línguas eram do Espírito Santo, mas Deus lhe confirmou que não eram do Espírito Santo. Por quê? Línguas estranhas não se programam, línguas estranhas não se imitam, é mistério, recebe-se de Deus. Quanto mais intenso você for diante da presença de Deus, quanto mais com fervorosidade você está diante de Deus, quanto mais intenso, quanto mais verdadeiro, quanto mais você ora, quanto mais você medita, você recebe a confirmação das evidências do Espírito. A quem talvez vai perguntar e vai dizer, será que quem é batizado nas águas, quem tem suas águas, fala em língua? Muitas das vezes não. Irmão, vocês vão perceber que dentro dos dias de hoje, poucos falam em línguas estranhas. Por quê? Porque cessaram-se as línguas estranhas. Então entenda que o falar em língua, ele é importante. Se alguém aparecer para você e te dizer que falar em língua, você deve aprender numa escola, isso daí você está aprendendo coisas de demônios, não é coisa que vem de Deus, não. Por essa razão, sempre preste atenção no que Deus te revela, no que Deus traz para a tua vida. Nunca anda no mundo espiritual, indo na conversa fiada de pessoas que não receberam as evidências em línguas e dizem que receberam. Sempre procure revelações do espírito de discernimento de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e eu espero que esta palavra acrescente alguma coisa na tua vida espiritual. Amém? No livro de Marcos, a Bíblia vai dizer que Jesus falou: e estes sinais seguirão os que creem no meu nome. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas, conforme o Espírito Santo concede. Amém? Deus te abençoe rica e poderosamente. Fique com a paz do Senhor. Amém.